Introdução. Desde 1955 vem sendo editado nos Estados Unidos, o livro de Urântia, uma revelação divina de 2.100 páginas, apresentada por 24 personalidades celestiais. Esse belíssimo livro descreve a divindade e a evolução de toda a criação, desde a Ilha do Paraíso e os mundos perfeitos de Avon até além dos 7 superuniversos do tempo e espaço, cada um deles com 100.000 universos locais. No 7º superuniverso, Orvonton, uma elipse com 500.000 anos-luz de diâmetro maior, encontra-se o nosso universo de Nebadon, governado por Cristo Micael, filho criador maior Micael de Nebadon, e pela ministra divina de Salvington, filha do Espírito Infinito, com o auxílio de seu primogênito Gabriel. As 700 páginas finais do livro relatam a vida de Jesus entre nós, a religião viva, que pretendemos sintetizar posteriormente. Os 196 documentos que compõem a revelação foram transmitidos, por métodos autorizados superiormente, a um grupo de 70 cidadãos de diversas profissões em Chicago, Illinois. A compilação das transmissões, feita aos domingos e em sigilo, entre as décadas de 1920 e 1950, foi coordenada pelo Dr. William Samuel Sadler, por muitos considerado o pai da psiquiatria norte-americana. É política da Fundação Urântia evitar a publicidade aberta, para deixar que o livro lance raízes progressivamente. Isso porque as verdades nele contidas são válidas para os próximos milênios, não apenas para a nossa geração, e também porque a complexidade de seu conteúdo, no qual se descreve apenas a parte da criação que nos concerne, está no limite de nossas possibilidades de compreensão. Assim se explica o fato de informações tão essenciais não estarem ainda incorporadas às nossas ciências, filosofias e religiões. Deus não tem pressa, pois o tempo inexiste no paraíso e a eternidade dita o compasso de suas ações. Depois de conhecê-lo nessa revelação, cada leitor utilizará seu livre-arbítrio para praticar individualmente a religião verdadeira, independente dos rituais, dogmas e dissensões das crenças evolutivas atuais. Em relação à fé, convém registrar que para a salvação da alma não basta uma convicção lógica, é necessária a sua prática na vida diária, amando-se a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, por um lado buscando a perfeição, como convida o Pai e por outro tendo paciência, como recomendou Jesus. O propósito desta síntese espontânea, após 2 leituras, é motivar os leitores a conhecerem no livro a grandeza da criação, o seu futuro espiritual, o verdadeiro passado da humanidade e a mensagem completa de Jesus. Os valores mais importantes que devemos procurar entender, por serem os que Deus mais valoriza, são a verdade, a beleza e a bondade. A verdade é a base da ciência e da filosofia, e oferece o cimento intelectual para a religião. A beleza patrocina a arte, a música e os ritmos significativos de toda a experiência humana. A bondade, amor, compreende o sentido da ética, da moralidade e da religião, o desejo de perfeição experiencial. A teologia. O livre-arbítrio divino se manifesta no plano mestre da criação e na realidade que nos circunda. Mas Deus opera de tal forma que nenhuma personalidade celestial pode interferir no livre-arbítrio de cada um de nós, seja qual for o ato que pretendamos praticar.
Quando tomamos uma decisão acertada, o anjo guardião do destino tenta proporcionar-nos condições, no plano social, para sua concretização. O monitor do pensamento, por sua vez, a cada noite elabora um curso de ação ideal que nem sempre percorremos no dia seguinte. Ele é o espírito dentro de nós, que também atua em nossos sonhos, muitas vezes distorcidos pelo cérebro. Em contrapartida à liberdade nesta vida, temos dois deveres principais: cumprir as obrigações terrenas de nosso tempo e lugar e construir o destino de nossas almas. Mesmo nas vidas adiante, nos é sempre dada a escolha de prosseguir no caminho da perfeição ou desistir. O Pai Eterno, mais que Espírito, é a primeira fonte e centro de todas as coisas. Vive na Ilha do Paraíso, a única massa imóvel da criação, de onde dirige todos os acontecimentos, com o Filho Eterno e o Espírito Infinito. De lá não pode ele ausentar devido ao equilíbrio que irradia para todos os universos com suas energias mais que pessoais, não compartilhadas nem com o Filho. Ao atuar como supremo, cétuplo, último ou absoluto no tempo e espaço, o Pai evolui à medida que estende sua presença, quer no mundo físico em estabilização crescente, quer na proporção da sintonia das criaturas com o seu pensamento, à medida que os planetas, sistemas planetários, constelações e universos atingem cada um dos 4 estágios de luz e vida. Estes são como o céu na terra, seres humanos se comportando de forma cada vez mais espiritual. O Criador está em contato com todos nós humanos pelo seu circuito de personalidade e presente junto a cada um pelo ajustador do pensamento, um fragmento pré-pessoal dele mesmo ao lado de nossa mente material, que com ela constrói a alma moroncial durante esta permanência em Urantia e com a qual depois se fusionar e se aperfeiçoa ao longo de 670 vidas posteriores a caminho do paraíso. Após morrer aqui, evoluímos do primeiro nível moroncial, anímico, até o 6º nível espiritual, em corpo progressivamente mais avançado. Desde que Jesus enviou o Espírito da Verdade em Pentecostes, todos os urantianos de mente normal recebem um monitor divino por volta dos 6 anos de idade. Mesmo as crianças que morrem antes dessa idade, quando têm potencial de sobrevivência, são levadas para uma creche nos mundos de aperfeiçoamento inicial da alma, onde esperam o pai ou a mãe sobreviventes. O Filho Eterno, por seu turno, contata-nos pelo circuito espiritual e o Espírito Infinito, pelo circuito de mente, sempre com o auxílio do Espírito da Verdade. O Pai é amor, o Filho, misericórdia e o Espírito Infinito, ação. Para possibilitar-nos o entendimento de tal complexidade, inacessível de outra forma, os autores explicam que graças ao Filho Eterno, seu Verbo, o Pai superou as limitações de sua infinidade em eras tão remotas da eternidade que ainda não havia registros escritos na Ilha do Paraíso, uma pré-história, como a nossa. Em certo momento posterior, o Pai e o Filho, em pensamento conjunto, criaram o Espírito Infinito e estabeleceram a Trindade Suprema.
Nessa era começaram os registros escritos e surgiu, em volta do paraíso, o bilhão de mundos perfeitos de Avon governados pelos Eternos dos Dias, cada um dos quais com um estilo individual de perfeição. Foi nesses mundos perfeitos que Cristo, filho paradisíaco da primeira ordem, Micael, de Criadores de Universos, número 611.121, completou sua capacitação para dirigir Nebadon, na qualidade de Filho Criador Menor. O tempo-espaço. A partir do universo perfeito paraíso Avon, a Trindade Suprema começou a criar os 7 superuniversos do tempo-espaço, que descrevem majestosas elipses concêntricas em torno da ilha central, no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. Os setores maiores dos superuniversos orbitam ao redor das 7 capitais superuniversais, os setores menores giram em volta da sede de seu respectivo setor maior, e os universos locais gravitam em torno da capital de seu setor menor, harmoniosamente. As constelações, os sistemas planetários e os sistemas solares dos universos locais seguem o mesmo padrão. Neles, o aperfeiçoamento dos seres materiais ascendentes como nós é um fenômeno lentamente progressivo. Até agora nenhum dos superuniversos atingiu a era de luz e vida em todos os seus universos locais, constelações, sistemas planetários e planetas, como estão destinados ao cabo de sua evolução. Enquanto isso, a criação avança ainda mais longe, nos 3 círculos do espaço exterior. Embora desabitados, tais círculos revelam a presença de uma incrível ação energética que aumenta em volume e intensidade por mais de 25 milhões de anos-luz. No espaço exterior estariam os domínios do Deus absoluto não qualificado. A gênese da matéria ocorre quando seres paradisíacos, os organizadores da força decanos, induzem uma complexa alteração das frequências de diferentes energias e forças em conjunto, em dado lugar do espaço, originando os gases primordiais. O tempo, por sua vez, passa a existir quando a matéria assim criada por eles é posta em movimento. Desta maneira se cria o tempo-espaço. Os sóis depois formados se cercam de planetas e luas, em alguns dos quais as condições físicas pouco a pouco tornam possível a implantação do plasma vital do Pai por outras personalidades celestiais, os portadores de vida. Adiante dos 3 círculos do espaço exterior, os autores acreditam que talvez haja uma criação adicional nem a eles revelada, um universo possível, de infinidade em constante expansão. Isso, porém, não nos diz respeito ainda, nesta fase intermediária de evolução para uma distante era de luz e vida. Estamos bem longe de espirituais, em comportamento individual e coletivo. Além disso, é oportuno registrar: os planetas em nosso estágio de amadurecimento normalmente conhecem o macrocosmo apenas até o nível de sua constelação.